Os Apócrifos. Série O Testamento dos Patriarcas. Testamento de Dan. Transcrição das palavras que Dan disse aos seus filhos nos últimos dias de sua vida, no seu 125º ano de vida. Chamou a sua família para junto de si e falou: Escutai as minhas palavras, filhos de Dan. Ficai atento ao que pronuncia a boca de vosso pai. Experimentei em meu coração durante toda a minha vida que o trato honesto da verdade é algo agradável aos olhos de Hashem e de seu beneplácito. A mentira, porém, e a raiva são más e conduzem os homens a toda espécie de perversidade. Meus filhos, declaro-vos hoje, eu me alegrava em meu coração com a morte de Yosef. E, no entanto, ele era um homem bom e veraz. Alegrei-me quando foi vendido, pois o nosso pai amava mais a ele do que a nós. O roar do ciúme e do orgulho falavam em mim: Tu também és seu filho. E um roar de Belial sussurrou-me dizendo: Toma tua espada e mata Yosef. Estando ele morto, o teu pai te amará. Era o roar do rancor que procurava induzir-me e despedaçar Yosef, como faz um leopardo com o cabritinho. Entretanto, o Elohim dos meus pais não permitiu que eu lançasse mão sobre ele. Nunca o encontrava só, e assim não pude matá-lo. Do contrário, ter-se-ia extinguido uma das 12 tribos de Israel. Agora, meus filhos, eu vou morrer. E digo-vos em verdade, se vós não vos guardardes do roar da mentira e da raiva, e se não amardes a verdade e a magnanimidade, perecereis. O rancor é cegueira, meus filhos. Um homem raivoso não encara nenhuma face de modo verdadeiro, mesmo que se trate do pai e da sua mãe. Vê-os como inimigos. Em sendo um irmão, ignora-o. Sendo um Navi de Adonai, não o escuta. Sendo um justo, desconsidera-o. E sendo um amigo, não o reconhece. O roar da ira lança sobre ele a rede do erro e cega-lhe os olhos. Obscurece-lhe o senso através da mentira e dá-lhe um modo peculiar de ver. O que deforma o seu olhar? O ódio do coração? Inveja do seu irmão. A raiva é péssima. É péssima, meus filhos, e passa a ser a alma da própria alma. Apodera-se do corpo, domina a alma, confere ao corpo particular energia para toda a ação má, perpetrada pelo corpo, e a ação má, a alma a justifica por não tê-la encarado de maneira justa. Se o homem raivoso for abastado, exerce uma força tríplice por meio de sua ira. Primeiro, pelo auxílio dos seus servos. Segundo, pela sua riqueza, através da qual persuade e faz triunfar a injustiça. E terceiro, pela sua força corporal, através da qual pratica a maldade. Se o homem raivoso for fraco, detém, todavia, sempre um duplo poder. A raiva assiste-o sempre numa intenção perversa. E esse roar, mediante a mentira, coloca-se sempre à direita de Hassatã. E assim os seus atos são praticados sempre no equívoco da mentira. Sabei que o poder da ira é pérfido. De início, ele aguilhou-a através de uma palavra. Por meio de atos, enrijece o pescoço do raivoso, turba-lhe o pensamento, causando amargo prejuízo, leva a sua alma ao desvairo pela enorme cólera. Se alguém disser alguma palavra contra vós, não vos deixei dominar pela ira. Se alguém elogiar a vossa piedade, não vos exalteis. Não vos deixeis afetar nem pelo prazer e nem pelo desprazer. O homem irritadiço começa por divertir-se com o que ouve, mas logo aguça a mente no intuito de descobrir a zombaria.
Depois fica bravo e julga enfurecer-se com razão. Mesmo quando sofreis prejuízo e dano, meus filhos, não vos deixeis abalar. O ardo raivoso faz com que se apegue ao que é passageiro, e ao perdê-lo, se enfurece. Ao enfrentardes um prejuízo, seja de espontânea vontade, seja contra a vontade, não fiqueis perturbados. Do amargor nascem a raiva e a mentira. A raiva e a mentira constituem duas desgraças. Associam-se para transtornar os corações. Se uma alma estiver constantemente exaltada, o Adonai se afasta dela, e Belial será o seu rei. Observai as mitzvot de Adonai, meus filhos. Segui a sua Torá. Desfazei-vos da ira, odiai a mentira. Então Adonai habitará em vós e Belial fugirá. Dizei somente a verdade entre vós. Então não caireis na raiva e na sublevação. Sede pacíficos, e que Hashem, da paz, habite convosco. Então nenhum inimigo vos vencerá. Amai ao Adonai por toda a vossa vida, com um coração verdadeiramente sincero. Eu sei, nos tempos derradeiros ocorrerá o vosso afastamento de Hashem. Irritareis a Levi e levantar-vos-ei contra Yehudá, mas não haverá de prevalecer. O Melahim de Adonai guia a ambos. Por eles subsiste Israel. Ao afastar-se-vos de Adonai, caireis em toda sorte de iniquidades. Praticareis as atrocidades dos pagãos e deitar-vos-eis com mulheres dos celerados. E assim, os roás da sedução estarão em ação entre vós, em todas as vossas perversidades. Eu li no livro de Hanor, o justo, que o vosso príncipe será Hassatã, e que os roás da luxúria e da arrogância conspiram para tentar constantemente contra os filhos de Levi, a fim de levá-los ao pecado diante de Adonai. Aproximar-se-ão dos filhos de Levi, para juntamente com eles pecar. E os filhos de Judá serão cobiçosos e avançarão sobre a propriedade alheia como leões. Por isso sereis arrastados com eles ao cativeiro, e lá sofrereis todas as pragas de Mitzraim, o Egito, e todas as maldades dos pagãos. Mas quando volverdes novamente para Adonai, encontrareis misericórdia. Ele vos reconduzirá ao seu santuário e vos dará a paz. Das estirpes de Judá e Levi vos advirá a salvação de Adonai. Ele mesmo subjugará a Belial e tomará vingança eterna dos inimigos. Ele resgata de Belial os que estavam presos, reconduz a Adonai os corações desgarrados e concede a paz eterna àqueles que o invocam. Os santos repousam no Éden, e os justos se rejubilam por causa de Jerusalém e a nova Jerusalém. E esta constituirá a exaltação de Hashem para sempre. Jerusalém não será mais devastada, nem Israel feito prisioneiro. Adonai habita nela e caminha entre os homens, e o mais santo de Israel será o rei deles em humildade e pobreza. E quem nele confia será verdadeiramente rei no céu. Assim, meus filhos, temei Adonai, e guardai-vos de Satã e dos seus roás. Aproximai-vos de Hashem e do seu Melahim intercessor. Ele é o intermediário entre Hashem e os homens. E a bem da paz de Israel, ele enfrenta o reino do inimigo. O inimigo recorre a todas as forças para fazer com que caiam os que invocam Adonai. Ele sabe que o reino do inimigo cessará no dia em que Israel fizer penitência. Melahim da paz, este é o que fortalece Israel, para que não venha a cair em pior desgraça. E mesmo Israel continuando na impiedade, ainda assim Adonai não o abandonará. O Melahim convertê-lo-á num povo que cumprirá a sua vontade. Assim, nenhum Melahim se lhe compara. E o seu nome estará presente em todos os lugares de Israel, bem como entre os pagãos. Guardai-vos, meus filhos, guardai-vos de toda a obra má, e lançai para longe de vós a raiva e a mentira, e amai a verdade e a paciência. O que ouvis do vosso Pai, transmiti-os também aos vossos filhos, para que o Salvador dos gentios,
vos acolha. Ele é verdadeiro, paciente, humilde e suave. Ensina a Torá por meio de suas obras. Afastai-vos de toda e qualquer iniquidade e permanecei firmes na justiça de Hashem. Então a vossa estirpe será salva para sempre. Sepultai-me na proximidade dos meus pais.